A atenção continua total para grande parte do país. Os temporais e as chuvas intensas devem permanecer nos próximos dias. A gente vai com as informações do tempo com o Marco Antônio Mendes. Marco Antônio, semana passada você avisou que isso ia acontecer, né? E a preocupação era com Minas Gerais, também com o Nordeste, mas no final a chuva está praticamente espalhada em todo o país. Thaís, boa noite para você, boa noite para você que acompanha a gente também. O principal motivo dessa chuvarada toda não podia ser outro. A gente está no verão, as chuvas de fato ficam muito mais intensas. Estamos num período em que a chuva é muito mais intensa, mas nesse momento, Thaís, a gente tem também alguns sistemas meteorológicos que estão ali, atuando com muita intensidade, potencializando ainda mais as chuvas. Gente, o Instituto Nacional de Meteorologia informou que os maiores volumes de chuva desse fim de semana, de fato, ficaram registrados em Minas Gerais, Goiás, Bahia e também no Maranhão. Em algumas cidades, volumes que quase chegaram ou ultrapassaram os 200 milímetros. Isso é água para quase um mês inteiro de chuva para essa época do ano. Vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem de satélite, tentar entender mais ou menos o que vem acontecendo. Perceba que tem muitos pontos coloridos aqui sobre o mapa do Brasil. Isso aqui são as nuvens carregadas. Quanto mais coloridas, mais carregadas elas estão. E elas estão principalmente concentradas do centro para o norte do país. Tem dois sistemas trabalhando muito intensamente nesse momento. O primeiro é a zona de convergência do Atlântico Sul. É aquele corredor que vez ou outra a gente fala aqui, corredor de umidade, que está ligando uma frente fria basicamente estacionada aqui na altura do Nordeste até os ventos úmidos que vêm aqui da região da Amazônia. Isso aqui deixa o tempo muito instável por muitos dias. Só que, além disso, tem também a zona de convergência intertropical, que é um outro corredor de umidade que, nessa época do ano, atua basicamente entre o Nordeste e o Norte do país. Em outras épocas do ano, esse corredor sobe um pouquinho mais no mapa e atinge, inclusive, outros países. Esses dois sistemas, então, trabalhando ali juntos, em conjunto nesse momento, tem deixado assim o tempo muito instável por aqui. E vai continuar assim amanhã, tá? Vamos ver aqui no nosso mapa de risco de temporais. Veja que as chuvas intensas estão previstas para quase todos os estados brasileiros. Atenção para a faixa em laranja que a gente vê aqui no mapa, basicamente do norte de Minas Gerais, todo o Nordeste, grande parte do Centro-Oeste e Norte do país também. O IMET alerta para chuvas que em alguns pontos pode chegar aos 100 milímetros no acumulado do dia. E algumas capitais estão na rota dessas chuvas intensas. E não só para amanhã, mas praticamente aqui para quase toda a semana, pelo menos até quinta-feira, como a gente vê aqui no gráfico. É o caso de Cuiabá, Goiânia, Salvador e também São Luís. São até volumes bem expressivos, o que acaba ligando aquele sinal de alerta para transtornos que podem ser causados. Falando nisso, em algumas regiões já choveu tanto que o Centro de Monitoramento de Desastres Naturais, o CEMADEM, colocou essas regiões que a gente vê aqui em risco moderado a alto para alagamentos e também deslizamentos. Então, em todas essas áreas que estão em destaque aqui, precisam de atenção. Eu chamo a atenção amanhã para a região de Salvador, para risco alto de alagamentos, como você vê aqui em laranja, e também para a região de Ipatinga e cidades vizinhas aqui em Minas Gerais, para deslizamentos de terra. Thaís, qualquer chuva a mais, isso aqui pode gerar um transtorno e ainda mais complicações para a população que mora nessas cidades. Especificamente ali na região de Ipatinga, que já está sofrendo muito, né? Salvador também tem seus traumas. Agora, por esse mapa que você mostrou das cores azul, laranja e amarelo, o sul vai ficar sem chuva, Marco? Essa é a região do país que vai ficar sem passar por isso? O sul amanhã passa livre aí dos temporais, vai ter uma chuva mais isolada ou outra, em algum ponto do sudeste também. O tempo permanece um pouco mais firme amanhã nessas regiões. Grande parte do sul e sudeste, com exceção de Minas Gerais, vai ter um tempo assim um pouco mais firme, gente. Em Porto Alegre, olha só, a previsão para amanhã é de tempo firme o dia todo. Inclusive, vai ficar assim ainda por muitos dias essa situação de tempo seco em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, até já começa a preocupar e o calor amanhã pode atingir aqui os 31 graus.
Florianópolis vai ter um dia de sol e aumento de nuvens à tarde. Uma pancada leve pode cair em algum outro momento, algum outro lugar da cidade, com temperatura aqui chegando aos 27 graus. Já Curitiba deve amanhecer com nevoeiro. Aí à tarde as nuvens tomam conta do céu, mas não chove. E veja a temperatura. A mínima amanhã vai ser de 13 graus, até um leve friozinho. E aí depois sobe então para 26. Já no Rio de Janeiro, então, sol com muitas nuvens e chance de uma pancada bem isolada, máxima amanhã de 29 graus. São Paulo vai ter uma semana bem abafada, com temperatura chegando aqui aos 29 graus. Amanhã e na quarta-feira, o tempo segue firme e só deve voltar a chover lá na quinta, sexta-feira. Chuva, aliás, Thaís, que nesse fim de semana, nesse fim dessa semana, deve começar a se intensificar para cá de novo. Ixi, mas vai fazer até frio, 15 graus. Agora, olhando para a semana do ponto de vista da chuva, Marco, até quando vai cair esse aguaceiro todo? Thaís, pelo menos até metade dessa semana a gente ainda vai ter uma chuva bastante intensa no centro-norte do país. Depois essa chuva começa a voltar aqui para a região sudeste também, com alguns acumulados até bem intensos ao longo da semana. Veja que nesse nosso mapa de chuva acumulada para toda essa semana, as áreas que estão em azul, um pouco mais escuro do mapa, indicam uma chuva mais forte, mais volumosa, principalmente entre o sudeste, centro-oeste, nordeste do país. Ainda tem bastante chuva prevista para Bahia, Pernambuco, Ceará e também Piauí. E a gente ainda vai ter aquele corredor de umidade atuando com bastante força no centro-oeste do país, principalmente nos estados de Mato Grosso e Goiás. Volumes que podem aqui ultrapassar os 250 milímetros nessa região durante essa semana. E aí, mais para o fim da semana, então, a chuva retorna com mais intensidade ao sudeste, principalmente São Paulo, volumes que devem ficar na casa de 50 até 100 milímetros. Agora, o que continua preocupando é o sul do país, porque especificamente o Rio Grande do Sul não chove, Thaís, há semanas, e isso já está ligando o sinal de alerta, principalmente para os agricultores, que nesse período do ano começam a ter algumas colheitas e sem chuva isso também acaba sendo um grande problema para essa estiagem que está sendo vista principalmente no oeste do Rio Grande do Sul. Ou seja, passaram um ano sofrendo com a chuva, agora vão passar outro ano sofrendo com a seca. E a gente conta com você para nos ajudar e caminhando aí por essa previsão. Obrigada, Marco. Boa noite para você. Até mais.